Senhora Presidente, restantes membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Deputados. O PS disse hoje aqui que esta não era a sua Lisboa. Veio aqui um conjunto de deputados falar do estado quase calamitoso, quase apocalíptico da cidade de Lisboa, desde que o Presidente da Câmara tomou posse e venceu as eleições, fez 3 anos. Parece, aliás, que Lisboa, os problemas começaram com a tomada de posse do Presidente da Câmara. Onde hoje Lisboa é uma cidade com problemas de mobilidade próprios e típicos de uma grande metrópole. Antes, Lisboa era um paraíso, como todos sabemos. Onde Lisboa é uma cidade que, no conjunto das cidades, das grandes cidades e desta tendência internacional de encarecimento da habitação e de crise habitacional, aliás, motivou a União Europeia, inclusive, a criar pela primeira vez competências próprias no âmbito da sua Comissão. Antes, Lisboa, pelos vistos, não tinha problemas habitacionais. Lisboa, portanto, é um mar de problemas. Antes, Lisboa era um mar de virtudes. Quem faz assim política, faz política à americana, no pior sentido. E, portanto, se queremos fazer política com seriedade, e a política da seriedade não se mede por quem genuinamente engaja no debate parlamentar, fazendo-os à partes, procedendo e discutindo os procedimentos, chamando e discordando da mesa dentro das 4 linhas das regras, mas quem faz da política um exercício manicaísta, que o Presidente quase imbuindo o Presidente da Câmara de mentir conscientemente à população e de ser quase o inimigo dos lisboetas, é pessoas que desqualificam o próprio debate político democrático. Obviamente nem todos são iguais. Obviamente nós não somos todos iguais. Há diferenças. E essas diferenças vão-se acentuando durante o próximo mandato. Vão-se acentuando cada vez mais. E por isso mesmo, quem tem funções de responsabilidade governativa ou hoje exerceu nesta cidade, tem que pensar muito bem que companhias quer ter para defrontar o Presidente. Porque nós recordaremos a cada minuto quem defende ocupações de casas, quem nos convoca para manifestações lideradas por um humorista que entre outras coisas, procurou boicotar as Jornadas Mundiais da Juventude e fazer política à conta dos sem-abrigo. Quem aqui nos pretende levar para caminhos terceiro-mundistas ou caminhos comunistas? Sim, estivemos na manifestação dos proprietários do alojamento local. Eles têm direito de cidade. Eles têm direito de economia. Eles têm direito a exercer a sua profissão e a defender os seus negócios. Eles não são os colaques. E têm que ter quem os defenda no espírito da lei. Eles não são inimigos de classe. Os lisboetas não têm casa por causa de pessoas. E, portanto, naturalmente, o Sr. Presidente esteve bem e eu estive muito orgulhoso ao seu lado. Sim, senhora, Lisboa precisa de regulamentar esta questão. Existem vários direitos conflituantes. E, naturalmente, Lisboa tem de organizar isto. Agora, quem foi e quem presidiu a 14 anos de explosão turística em Lisboa, com todas as consequências que aí advém, umas positivas, o incremento da receita, a requalificação da cidade, com certeza, outras mais negativas, como quase a turistificação total de certas zonas de Lisboa. Quem presidiu a isso não pode vir aqui falar em 3 temas. Não pode vir falar em especulação imobiliária, não pode falar em turistificação, nem pode falar em alojamento local. Porque, de facto, foram 14 anos de selva que acabaram. Por isso mesmo teria sido útil que nos ajudassem a regular o alojamento local. E não simplesmente a apontar o dedo aos novos colaques. Por outro lado, sobre o contrato de concessão da publicidade da JCDecaux, eu tenho aqui que dizer com toda a verdade que há que ter vergonha. Há que ter vergonha.
A maioria de vocês estavam nesta casa no mandato anterior. E no outro mandato. A anterior maioria, esteve na Câmara Municipal a aprovar um contrato e a forçar a aprovação de um contrato que inclusive teve várias vicissitudes jurídicas. E se calhar não convém para o prestígio desta Assembleia, para o prestígio da Câmara Municipal e para o prestígio de todos nós, falar muito a fundo e escarafunchar muito a fundo sobre esta matéria. Agora, uma coisa é certa, este contrato foi aprovado. E este contrato foi aprovado e dá 8 milhões e meio de euros de receita à cidade. Claro que tem aspectos maus. E, nomeadamente, o Sr. Presidente de Câmara, obviamente, suspendeu e pediu para suspender a colocação de painéis que alegadamente colocam em risco ou agridem a paisagem urbana da cidade de Lisboa. Obviamente. E quando as coisas, nós não temos que ter a pretensão de levar tudo a eito e tudo à frente. Quando há coisas com que não concordamos, quando há coisas que nós achamos que estão erradas, nós temos de as corrigir. A palavra-chave no mandato do Presidente de Câmara, sabem qual é? Não é certeza, não é orgulho, não é convicção, é humildade. É por causa disso que ele é popular entre os lisboetas, porque é humilde. Ele não é um presidente majestático. E esse foi o segredo da sua vitória contra Fernando Medina. Esse é o segredo da sua vitória contra Fernando Medina. E esse será o segredo da próxima eleição. Porque os portugueses e os lisboetas querem políticos humildes e não pomposos. E com certezas absolutas, e que já agora com certezas salvíficas e messiânicas. Fazer Lisboa para as pessoas e com as pessoas. Este tem sido sempre o mote. Em 3 anos tivemos sucessos. E vamos apresentar esses sucessos sem medos e sem receios. E vamos apresentá-los. Então o Plano Geral de Drenagem de Lisboa não é uma matéria para ter sucesso. Então os 90 mil pessoas que têm transportes públicos gratuitos em Lisboa não é uma medida de sucesso deste mandato. Então, mas uma Câmara e uma cidade como Lisboa, que construiu uma média de 17 casas por ano, 17 casas por ano, e que neste mandato reabilitou, construiu e distribuiu 2.000 casas, 1.000 delas vindas do Executivo anterior, é verdade, 1.000 em processo do Executivo anterior, mas 1.000 já totalmente do nosso Executivo. Então isto é uma medida de sucesso. Quais são as medidas de sucesso que vocês têm nas vossas empresas, nos vossos empregos, nas vossas autarquias, nas vossas freguesias? O que é que alguns de vocês, alguns dos meus ilustres colegas presidentes de junta dizem nas assembleias de freguesia respectivas? Se calhar convém irmos assistir a algumas assembleias de freguesia para ouvir aquilo que alguns de vocês dizem aos vossos fregueses sobre o que é a medida de sucesso da atividade política. Então, o licenciamento e as habitações não são apenas de oferta pública, são de oferta privada também. O problema é os lisboetas não terem bolsos para chegar a elas, mas já lá vamos. Então 8.013 habitações licenciadas em Lisboa durante estes 14 anos, durante estes 3 anos, não são uma medida de sucesso. Perguntem a qualquer investidor sobre o funcionamento da Direção Municipal do Urbanismo, antes e depois. Sim, nós queremos investimento em Lisboa. Nós damos boas-vindas a investidores em Lisboa. Nós queremos emprego em Lisboa, queremos investimentos, queremos economia em Lisboa. Não queremos um discurso miserabilista, assistencialista, pobrecista, que nos atire para baixo. Mas sabe, já agora, sobre solidariedade e ação social, já foram aos bairros municipais? Já viram a obra fantástica que a Gebalis está fazendo nos bairros municipais? E a imagem que a Gebalis tinha antes? Muitas vezes injusta, porque aqueles funcionários, e aqui sou suspeito, não posso avançar mais, dão muito a esta cidade. Sobre o IRS, este Presidente de Câmara devolveu 4,5% do IRS aos lisboetas. E se a oposição nos deixar e viabilizar o nosso orçamento, vamos devolver os 5% que prometemos aos lisboetas. E o plano de saúde? 14 mil idosos abrangidos, que antes não tinham médico. Que não era preciso, porque já tínhamos o Serviço Nacional de Saúde, o que era importante era pôr todas as fichas no SNS. Perguntem a estes 14 mil idosos se concordam com isso.
E já agora, tanta questão sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, até parece que foi o engenheiro Carlos Moedas e fomos todos nós que os trouxemos para cá. E sobre isso também poderíamos muito conversar, mas não vamos conversar para desviar o debate. 70 milhões de euros até 2030. Isto é uma política com consciência social? 70 milhões de euros dos lisboetas até 2030 no apoio às pessoas sem abrigo. Isto não é política com consciência social? Não é política com alma? Não é política com verdade? É. Mas, no entanto, há sempre problemas. Há sempre questões. Há sempre um não sei quê. Naturalmente, alimentado na bolha do costume. Por um lado, pessoas que se convencem que o mundo está no Twitter. Por outro lado, outras pessoas que se convencem que o mundo está no comentariado. Por outro lado, outras pessoas que se convencem que o mundo está à roda dos seus amigos, nos sítios que frequentam. Mas depois há as questões comuns. Nós passamos todos os dias, muita gente pela Fontes Pereira de Melo. Estão lá 3 edifícios em ruína há mais de 20 ou 30 anos. Estão assim e vão continuar assim porque a oposição não quer que sejam reabilitados. A oposição não deixa que sejam reabilitados. É bom que se saiba isto. A oposição não deixou e permite que haja uma ruína no centro da cidade. Senhor Presidente de Câmara, pergunto-lhe diretamente, vamos avançar com esse projeto de reabilitação ou não? Como é que o podemos fazer? Projeto Teach for All. Tenho aqui que agradecer aos vereadores do PCP que viabilizaram este projeto. Como é possível que o Partido Socialista tivesse votado contra um projeto de apoio aos alunos mais carenciados, um projeto qualificado, credenciado em várias partes do mundo? IMT para os jovens. Apresentámos 3 vezes. Foi chumbado 3 vezes. Mas apresentaremos uma 4ª, a ser chumbada uma 4ª. Porque na campanha eleitoral nós vamos explicar aos jovens, sim, vamos explicar aos jovens o que é que a oposição pensa deles. Muito obrigado.